Queridos irmãos, como Deus tem guiado, sempre algum conselho, lembrando também algum ponto da bendita palavra de Deus. Esta noite, irmãos, o Senhor traz à frente, não muita coisa, porém aquilo que o Senhor guia, de lembrarmos, irmãos, que no passado, no Antigo Testamento, Deus escolheu um povo, o povo da descendência de Abraão, e que, pelo seu neto Jacó, que foi trocado o nome para Israel, surgiu nos seus filhos as tribos, os patriarcas, e uma nação escolhida, uma nação eleita por Deus, amada por Deus. Realmente Deus amou e ama Israel. E ali foi dada a lei no Sinai, e tudo prefigurava, irmãos, o envio de Cristo aqui na terra para a graça e para o plano eterno da salvação. Mas o ponto que o Senhor traz, e vamos nos ater a ele, é a respeito que no passado houve os mandamentos, os 10 mandamentos, e como Deus sabia que era um povo que tinha propensão à desobediência, os mandamentos são cheios de não. E toda palavra que começa, ou frase que começa com não, ela já é negativa naturalmente. E nós sabemos lá os mandamentos: não matarás, não furtarás, não adulterarás, não cobiçarás e assim por diante. E a lei foi incapaz de salvar e de colocar nos trilhos o povo, e no tempo certo, na plenitude dos tempos, Deus enviou seu próprio Filho, que na esfera, irmão, no campo espiritual, assim como Deus é Espírito, por isso é onisciente, onipotente e onipresente, também o Filho era a palavra, era o Verbo. Mas o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E aí agora na graça, em Cristo, existem mandamentos, os mandamentos que o Senhor deixou, mas não são agrupados, não são assim feito uma lista, e nem em momento nenhum o Senhor disse não. O principal mandamento do Senhor Jesus é o amor. A ordem que Ele deu: amai-vos, amai-vos como eu vos amei, amai-vos uns aos outros. Quando vieram perguntar para Ele, com espírito, irmãos, capcioso, de jogar o Senhor contra os judeus, contra a lei de Moisés, perguntaram qual seria o maior dos mandamentos, qual é o grande mandamento da lei. Jesus falou do amor, amor a Deus e amor ao próximo. Foi a primeira vez que Ele falou e Ele esclareceu. Falou: deste mandamento depende todos os outros, porque de fato quem ama, ele não cobiça, ele não rouba, não mata, não adultera, e não faz nada que desagrade a Deus, porque ama o próximo. Depois, irmãos, já com os discípulos amadurecidos, Ele disse novamente: amai-vos uns aos outros, porque nisto o mundo vai conhecer que vocês são meus discípulos. Querendo dizer, minha marca, o que me identifica e identifica vocês, é se vocês se amarem. O mundo conhecerá que vocês são meus discípulos. E na noite que Ele foi traído,
na parte da tarde, logo no entardecer, já que estava escurecendo, que ele tinha já feito ali, irmãos, a primeira Santa Ceia que foi feita, que na verdade era a festa da Páscoa, mas ele instituiu ali a Santa Ceia. Então ele chamou os discípulos, e já estava naquele clima que todos estavam prevendo, pois ele falava: o Filho do Homem vai ser preso, vai ser amarrado, manietado, judiarão, baterão, cuspirão no seu rosto e o matarão. Então ele chamou e disse: um novo mandamento vos dou. Irmãos, eu tenho para mim que houve ali uma atenção. Agora vem um mandamento novo. E o mandamento novo do Senhor foi este: eu quero que vós vos ameis, assim como eu vos tenho amado. Aleluia. Irmão, como que Deus amou aqueles homens ali? Amou na ignorância, amou na desobediência, amou quando todos fugiram, mostrou amor para Tomé, Tomé não tendo crido, mostrou amor para Pedro, mesmo Pedro tendo negado o Senhor. Então o Senhor disse: eu quero que vós vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, irmãos, o grande mandamento do Senhor, o grande mandamento que nos fará caminhar dentro da obediência do que o Senhor pediu, é o amor mesmo para quem não nos ama, o amor mesmo para com alguém que nos despreza, e nunca pagar o mal com o mal. Mas mesmo que alguém nos faça o mal, paguemos com o bem. Glória ao nome do Senhor. Estaremos cumprindo a lei de Cristo e o grande mandamento. Porém, irmãos, nesta mesma noite que já nos referimos, o Senhor deixou um outro mandamento dele. E depois da ressurreição, que foi o mandamento da Santa Ceia, e depois da ressurreição, o mandamento do batismo. Falaremos primeiro do batismo, irmão. Lá em 28 do Evangelho de Mateus, o Senhor ressuscitado dá aquela ordem, aquele mandamento, porque mandamento é ordem. E disse: ide, batizai as nações em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinai-os ou ensinai-as a guardar tudo quanto eu vos ensinei. E no outro lugar ele diz: eu vou enviar o Espírito Santo, e o Espírito Santo vos fará recordar de tudo o que vos disse. Então o batismo é mandamento do Senhor Jesus. E bem-aventurado quem obedece o mandamento do Senhor. E aí em 28 de Mateus está assim escrito, Jesus dizendo: ide, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Pai é Deus, o Filho, o Verbo que sempre já existia com Deus eterno, e o Espírito Santo. Mas no início de Atos, irmãos, no capítulo 2, quando veio o Espírito Santo, e tinha judeus de todas as nações ali, do norte da África, e também da Ásia, das ilhas ali do Mediterrâneo, tanto de Chipre, Rhodes, as nações próximas à Grécia e também da Itália, que era o Império Romano na época. Cada um deles falava a língua que foi nascido. Então, por exemplo, quem tinha nascido na Grécia falava o grego. Quem estava nas nações onde era o latim, falava o latim. Do norte da África, a língua própria.
Mas como eram judeus de nascença e mantinham toda a tradição e a língua, eles falavam em hebraico entre eles. E quando o Espírito Santo, porque lá no início, irmãos, Deus permitiu a confusão das línguas. Cada um falava de um jeito, ninguém entendia nada. Um não entendia o outro. Mas agora, com o derramamento do Espírito Santo, a efusão do Espírito, ocorreu um fenômeno inverso. Um falava em línguas, cada um ouvia na língua que ele tinha nascido. E isto foi um fenômeno que chamou a atenção, porque nunca se viu isto. Então falavam em hebraico. Aquele lá está falando na língua que eu sou nascido. Falou, então isso é uma coisa que é de Deus, não é da terra. Porque eu estou ouvindo ele falar na língua que eu sou nascido. Glória ao nome do Senhor. Então o Espírito Santo veio trazer a união e, irmãos, eliminar a confusão de Babel no passado. Então Pedro falou do batismo, irmãos, de uma forma que complementou. Porque Jesus Cristo, como homem, foi à cruz, pois sobre ele estava o pecado, e na presença do pecado, a presença de Deus se afastou dele. Por isso ele bradou e clamou na cruz. Ele lama sabachthani, que quer dizer, meu pai, por que me desamparaste? Porque ele estava com o pecado da humanidade. E como homem, porque ele era verdadeiro Deus e verdadeiro homem, mas agora como homem, na cruz, sofreu todo o martírio e venceu também a morte e o inferno. E Deus o tirou de lá, porque era o seu filho. Glória ao nome do Senhor. Mas foi o Cristo homem que derramou o seu sangue para nos salvar. Então, Pedro, quando ele se arrepende, que faremos? A resposta do apóstolo foi esta: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, o homem, e recebereis o perdão dos vossos pecados. E recebereis também este dom, porque esta promessa pertence a vós, aos vossos filhos, aos que estão longe no espaço, longe no tempo. E ele complementa: e a tantos quantos Deus, nosso Senhor, há de chamar. Glória ao nome do Senhor. Então, juntando esta explicação maravilhosa, irmãos, e necessária do apóstolo, e o mandamento de Jesus, lá em 28 de Mateus, o nosso batismo é feito, a Irmandade deve lembrar, ou prestar atenção no dia de batismo. E quem está nos ouvindo, muitos não batizados ainda, o servo de Deus, quando fala as palavras do batismo, com a mão sobre a cabeça, segurando as mãos de quem vai ser batizado, diz exatamente isto, juntando o que está em 2 de Atos e 28 de Mateus. Irmão ou irmã, em nome de Jesus Cristo te batizo, e em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. E assim então o batismo. Falando uma vez com um professor de teologia, ele disse: nós só batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque Jesus Cristo é o Filho. E aí foi explicado para ele, também não sabia, irmãos, mas o Senhor trouxe, que realmente o Verbo no campo espiritual, irmãos, sempre existiu com Deus. Mas o homem Jesus Cristo, que foi chamado o marceneiro, o nazareno, aquele homem que verteu sangue de homem na cruz, passou a existir quando foi gerado no ventre de Maria. E ele é o Salvador. E é no seu nome que há a remissão de pecados. Glória ao nome do Senhor. Então, veja, o mandamento do amor, nas 3 partes.
o mandamento do batismo, que é necessário. E ele deixou outro mandamento. Na noite que foi traído, os apóstolos ali, os discípulos, melhor até então, porque se tornaram apóstolos depois da morte, na verdade. Mas enfim, eles todos ali, e o Senhor, sabendo que logo ele iria para o suplício, então eles alegres, irmão, numa festa que tem coisas para comer e beber, todos se alegram. Mas o Senhor, dentro dele, a sua alma estava em angústia. E ele então separou da mesa um pão e um cálice. E deu graças, tanto pelo pão quanto pelo cálice. E disse, olha, isto aqui é o meu corpo que é dado por vós. Reparti-o entre vós. Semelhantemente deu graças pelo cálice e disse, este é o meu sangue, o sangue no Novo Testamento, que é derramado por vós. Repartiu entre vós, e cada um pegou a sua parte. E ele deu a ordem, todas as vezes que vos reunirdes para participar do corpo e do sangue que estava representando ali, recordai-vos de mim, recordai a minha morte e anunciai ao mundo a minha morte, porque foi na morte de Cristo que veio a vida eterna para o mundo, tantos quantos no mundo crerem. De toda nação, povos, tribo, raça, língua, quem crer e for batizado será salvo. Glória ao nome do Senhor. Em momento nenhum, Jesus pediu para lembrar do dia ou do seu nascimento. Recordai-vos do meu nascimento. Não. Ele disse, recordai-vos da minha morte. Então, a Santa Ceia que fazemos, irmãos, é por fé. E pela fé, quando participamos de uma porção do pão, ali da nossa comum congregação, por fé, nós estamos unidos na comunhão do corpo de Cristo. E quando nós participamos do cálice, nós estamos também, por fé, participando da comunhão do sangue de Cristo. E esses são os mandamentos que o Senhor deixou para nós. Glória ao nome do Senhor. É verdade que os cálices são vários. Numa cidade que tem 7, 8 congregações, cada comum congregação tem o seu cálice. Numa mesma Santa Ceia já tem 2 cálices ali, na eventualidade de um quebrar. E pelo Brasil afora são milhares e milhares de cálices. Não é o copo de vidro que o Senhor se refere do cálice. O cálice é por fé, de nós estarmos com Ele na comunhão. Como Ele deu o seu sangue, nós devemos amar uns aos outros. Glória ao nome do Senhor. E João, o apóstolo, explica de uma forma tão maravilhosa, irmão, no capítulo 3, verso 16 da primeira carta de João, as cartas, não o Evangelho, ele diz assim, assim como Cristo deu a vida pelos irmãos, nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos, se necessário for. Querendo dizer, o amor é tão grande que se um irmão precisar morrer pelo outro, nós devemos fazer isto porque o nosso mestre fez. Então, o cálice que nós participamos é da fé, da comunhão, e é por fé que nós participamos da comunhão do sangue de Cristo. É o que o Senhor trouxe, irmãos. A nossa porção é pequena, mas é o que o Senhor deu. Deus seja louvado.